Impedido de viajar aos Estados Unidos para participar da posse de Donald Trump, Jair Bolsonaro publicou uma foto da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e do filho dele, Eduardo Bolsonaro, em Washington. Na publicação, Bolsonaro afirmou que o mundo é ligado aos Estados Unidos e mandou um abraço para Trump. Na rede X, Eduardo Bolsonaro explicou que ele e Michele Bolsonaro não acompanharam a posse de Trump dentro do Capitólio por conta da transferência do local da cerimônia. Ainda de acordo com o deputado, se Jair Bolsonaro tivesse viajado aos Estados Unidos, o ex-presidente teria lugar reservado no Capitólio, ao lado do presidente da Argentina, Javier Milei, e da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, pois receberia tratamento de chefe de Estado. Piotr também teria um lugar reservado ao lado da Ana também, né? Quem sabe poderia conceder uma entrevista aqui pra gente direto de Washington. A gente está acompanhando imagens que circularam aí durante o final de semana nas redes sociais. Eduardo Bolsonaro segurando o telefone, fez uma videochamada com o pai, Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro que estava ao lado de Michele Bolsonaro em um dos bailes, né? Foram 3 na segunda-feira. E a gente acompanha aí algumas imagens, então, que circularam. A gente consegue ver ali o rosto do Eduardo e depois ele entrega ali o celular para Michele Bolsonaro, que estava ao lado. A esquerda adorava quando a Dilma foi empichada e depois veio Michel Temer. A esquerda adorava dizer que, olha, na verdade, o presidente americano passou pelo Brasil e foi falar com o presidente argentino, porque não teria, segundo eles, respeito pela decisão do Congresso brasileiro, que empichou, segundo a Constituição, e elevou o presidente Temer ao mandato de 2 anos e meio, praticamente, para concluir o mandato. Aquelas bobagens da esquerda do fora Temer. Para se ter uma ideia da importância de Jair Bolsonaro nesse caso, ele foi convidado pelo cerimonial, tal como foi convidado o Javier Milei. O Lula poderia ter sido convidado, em que pese o fato de, tradicionalmente, embaixadores representam os seus países na posse de um presidente americano, neste houve deferência ao Javier Milei e a Giorgia Meloni. Poderia ter convidado tantos outros, não, convidou estes dois e o presidente Bolsonaro na condição de um ex-presidente, mas teria, sim, tratamento de chefe de Estado, senão não haveria nem razão para o convite. E aí, claro, por uma questão de logística, a mudança do espaço. Imagina se isso fosse na frente do Capitólio, como foi, por exemplo, na posse passada. Você teria um espaço muito maior. Ali você tem um espaço menor, reduzido. Mas tantas outras pessoas ligadas a Trump também ficaram no mesmo local em que ficou a primeira-dama brasileira, a ex-primeira-dama brasileira, e também os deputados que foram convidados, entre eles, claro, o deputado Eduardo Bolsonaro. Agora, é claro que a esquerda pega isso nas redes sociais, publica, mas estava lá na cerimônia, estava lá no baile de gala, enfim, essas coisas todas. Ou seja, a pergunta é, por que o presidente Lula não foi convidado se o Javier Milei foi convidado? O tamanho da economia brasileira é muito maior do que a economia argentina. A importância estratégica no continente do Brasil é inegavelmente maior e sempre será. Mas por que o presidente Lula não foi convidado? Em que pese o fato daquela história dos embaixadores. E por que, sim, o ex-presidente Bolsonaro foi convidado? Essa é a resposta que a esquerda não gosta de dar. Tem um blogueiro que é sobrinho da Dilma que puxou a tia, né? São 2 bestas quadradas aí. Ele disse que o pessoal que foi para lá assistiu tudo pela televisão e com dinheiro público. Não sabe nada. Eles estão inconformados aí com a ausência do Lula, que é tão mentiroso que, falando o português que fala, repetia sempre conversas que nunca houve, que ele teria tido com o Bush, George Bush, e ele dizia assim, eu acordei e liguei para o Bush. O que ele diria além do alô? Se é que o Bush atenderia, gastaria tempo conversando com um cara que não fala inglês, não fala nem português, o Lula, mas não fala inglês, o Bush só fala inglês. Como é que ele ia levar uma bronca? Eu dei uma bronca no Bush. Pois bem, não foi convidado, não pôde entrar nos Estados Unidos por falta de convite. Eles estão desesperados para explicar isso aí. E por aí se vê como se comporta uma primeira-dama. É isso aí, com discrição. Sim, claro. Discrição, com elegância.
Ô, Ana, no começo da cobertura, você disse que tinha, inclusive, convite para acompanhar a posse de Donald Trump de perto, mas houve um remanejamento por conta das condições climáticas. Sim. Poucos dias antes do evento de posse, tudo precisou ser reorganizado. E aí, claro, muita gente ficou de fora porque o espaço ali na rotunda, dentro do Capitólio, era bastante limitado. Nevou, né? Muito. Não, inclusive, Paula, as esposas dos congressistas congressistas americanos, os deputados, senadores, né, ou os maridos das congressistas e senadoras, eles não puderam entrar na rotunda. A rotunda é um espaço ali para no máximo 400 pessoas, ou seja, não tinha como, né? Ontem de manhã, quando as barricadas, as grades de proteção do serviço secreto, do exército, quando elas começaram a ser removidas, eu dei uma volta ontem, até fiz uma live rapidinha no meu Instagram mostrando exatamente o lado que todos nós estaríamos se a posse tivesse sido feita lá fora. As cadeiras, mostrei tudo direitinho ali. E além do fator, né, de segurança que foi levado em conta, sim, eu conversei com várias pessoas. Tem um congressista americano que eu conversei com ele ali na passagem, porque a Oeste nos colocou num lugar chave ali do lado da Suprema Corte, porque muita gente não conseguia ter acesso onde nós estávamos. E nós só conseguimos acesso ali porque a nossa localização ali, né, nosso QG estava atrás da Suprema Corte. Então, nós tínhamos como provar que nós estávamos hospedados ali. Então, nós conversamos com muitos congressistas que passavam ali, indo para o Capitólio, e até eles estavam dando voltas e voltas, né, com o staff deles, porque estava tudo muito fechado. Mas, além disso, Paula, estava muito frio. Olha, não era pouco frio, não. Era muito, mas muito frio mesmo. E aí você pensa nas pessoas mais idosas, nas crianças que ficariam horas e horas ali. Porque as horas que nós ficamos ali fora, a gente entrava, tinha um café ali do lado, a gente entrava, voltava, a gente entrava, voltava, aquecia ali a mão e voltava. Agora, as pessoas, as milhares de pessoas que estariam na posse do presidente Donald Trump, se fosse do lado de fora, seriam 8 horas ali num frio de -15. E o frio até amenizava quando parava de ventar e o sol saía, mas quando o sol se escondia atrás das nuvens e entrava um ventinho, aí realmente era uma sensação muito dolorosa. As mãos doíam, os pés doíam. Então, esse fator também pesou. Para o evento, os outros bailes, né, o Eduardo Bolsonaro foi, a Michelle Bolsonaro também foi, uma equipe de congressistas. Durante esses dias, eu até conversei com a deputada Bia Kicis lá algumas vezes, nós tentamos nos encontrar, mas, de novo, estava tudo muito fechado, Paula. As ruas estavam fechadas, havia toque de recolher. Âncora da Fox News, ontem de manhã, inclusive, eu acompanhando a cobertura da Fox News, ele dizendo: eu já cobri 7 posses de presidentes, 7, e eu nunca vi tanta rua fechada, até para você andar a pé, para você acessar as ruas a pé. Eu nunca vi tanta segurança assim. Então, Paula, é compreensível que a estrutura da posse tenha, além do frio, tenha sido deslocada para dentro do Capitólio, porque havia, sim, uma segurança além do normal, de acordo, inclusive, com repórteres e âncoras que cobrem posses de presidentes americanos há muito tempo.